assuntos relacionados à prevenção e cuidados com a nossa saúde. Meu nome é João Carlos e eu faço parte do time do Mais Atitude do Uso e Saúde. No mês de novembro, nós estamos tratando, né, sobre o Novembro Azul. E aí, desde o início do mês, na nossa plataforma, nós estamos com um desafio lá no site maisatitude.com.br. E na nossa plataforma, a gente traz, né, de uma forma aí, um pouco descontraída, um pouco divertida, assuntos relacionados à saúde, no qual você participa, acumula pontos, e com esses pontos vocês podem trocar por prêmios. Ao final da nossa live aqui, nós vamos disponibilizar o QR Code, né, o QR Code tão aguardado aí da live, para vocês pontuarem na plataforma. Então, fiquem atentos aí, fiquem à vontade e fiquem à vontade também para deixar suas perguntas, tá? Suas dúvidas aí no chat. E a gente vai estar, à medida que da apresentação, a gente vai estar lendo aí e conversando com vocês. Então, agradecendo mais uma vez aqui a presença de vocês, e em especial, Dr. Alexandre Fonseca de Castro. Dr. Alexandre, ele é oncologista clínico e coordenador do serviço de oncologia da Clínica Oncomédica do Hospital Horizonte. E hoje nós vamos bater um papo aqui, né, Alexandre? Isso aí. Sobre a saúde do homem. Muito bom. Trazer algumas orientações. Queria agradecer aí a presença de todos, né? No meio da tarde aí, vocês estão tirando um tempinho, mas é um tempinho que vai ser válido, porque iniciativas como essa, de conversar sobre um tema tão importante, são muito válidas, né? Porque focam em prevenção e focam em promoção de saúde, que é o nosso objetivo aqui. Queria agradecer o convite do João Carlos, agradecer o convite do Uso de Saúde e falar que programas como esse, como o Mais Atitude, são fundamentais aí para ajudarem a gente a construir uma sociedade mais saudável, com foco sempre em identificar problemas precocemente e prevenção. É isso aí. Obrigado. Obrigado, gente, Alexandre. Então, basicamente, o Novembro Azul, né, João? Eu vou começar falando sobre qual vai ser o nosso papel aqui hoje, principalmente. Eu tenho uma apresentação aqui rápida, mas a qualquer momento também a gente pode, se tiver alguma dúvida, vocês podem fazer perguntas, a gente no chat, as meninas transmitem aí, a gente vai esclarecendo, né? Então, essa campanha de Novembro Azul é uma campanha de saúde do homem, que nasceu lá na Austrália, lá atrás, né? E basicamente foi uma campanha em que se escolheu uma data para focar e trazer atenção para a saúde do homem, né? Então, conscientizar os homens sobre a importância desses exames de prevenção, incentivar a fazer consultas médicas, orientações para reforçar os cuidados e diminuir o preconceito relacionado aos exames da próstata. E nós temos uma historinha, né, Alexandre? Só para contextualizar as pessoas aqui. O Novembro Azul é uma campanha recente, né? Como a gente viu, foi, né, lançada na Austrália em 2003. Isso. E aí dois jovens, né, eles decidiram usar um bigode, não um bigode chamativo, Isso. que justamente trazia, né, essa questão dos homens aí para eles se cuidarem. E aí a junção aí das palavras Mustache e November, então iniciou-se a campanha aí, o Movember da Foundation. É uma fundação para poder incentivar isso, né? Isso aí. Só queria lembrar que no Novembro Azul, todo mundo, quando a gente fala Novembro Azul, todo mundo vem à cabeça só o câncer de próstata. Não, na verdade, é um momento para a gente pensar em tudo relacionado à saúde masculina. Então, doenças cardiovasculares, doenças relacionadas ao diabetes, prevenção de obesidade. Então, é aquele momento ali que o homem vai ter a oportunidade de fazer os seus exames, fazer os seus exames preventivos. Mas falando do câncer de próstata, dos números no Brasil, é o câncer mais frequente no homem, né, tirando os casos de pele e não melanoma, sendo que mais ou menos estima-se para o ano de 2025 quase 71.730 casos novos, né, isso é incidência, corresponderão a mais ou menos quase um terço de todos os tumores. Estima-se, né, são dados do Instituto Nacional do Câncer, e um homem, a cada 7,3 minutos, um homem é diagnosticado com a doença no ano de 2023. E a cada 32 minutos, um homem
morreria devido ao câncer de próstata, que são dados mais de 2021. Pode passar, por favor. Então, o que é a próstata em si? A próstata é um órgão que fica lá na pelve, abaixo da bexiga, é um órgão relacionado à função reprodutiva do homem. Ela, o que ela faz? Ela ajuda a tornar o sêmen mais fluido, facilitando a viagem do espermatozoide, né? Vocês veem aqui pelo desenho, ela está ali embaixo da bexiga, ela é pequena, tem a próstata normal, em torno de 20 gramas, com a idade ela vai aumentando, e tem o tamanho mais ou menos de uma noz, tá? E a uretra, que é que leva a urina da bexiga lá para o meio externo, né? Através do pênis, ela passa dentro da próstata. Pode passar, só para a gente ter uma noção da anatomia. Bom, o câncer de próstata, na verdade, ele pode trazer alguns sintomas, mas, na verdade, a grande parte dos pacientes que têm o diagnóstico de câncer de próstata são assintomáticos. Então, por isso é importante a gente conversar sobre as indicações de rastreamento. O que é rastreamento? A gente identificar antes do paciente ter sintomas, né? E por que já pode ter sintomas no câncer de próstata, uma fase um pouquinho mais adiantada? Porque é uma célula ocupando espaço ali, uma célula diferente, que é a célula cancerosa, ocupando espaço numa célula normal. Então, nem sempre esses sintomas são do câncer de próstata, na maioria das vezes, os sintomas, alguns desses aqui são relacionados à hiperplasia benigna, que eu vou falar já já, mas alterações para iniciar a micção, interromper a micção, vontade frequente de urinar, sangramento, tudo isso pode ser relacionado ao tumor de próstata mais avançado. Mas esses sintomas que estão aí são primordialmente mais comuns, inicialmente, em pacientes com hiperplasia benigna da próstata. Pode passar. Então, fatores de risco, primeiro, é a idade. Então, o câncer de próstata, claro, pode acontecer em jovem, mas normalmente ele acontece acima de 60 anos, tá? Então, assim, e à medida que a idade vai avançando, a incidência aumenta. Ao passo que muitos pacientes acima de 80 anos vão ter câncer de próstata, mas vão ser tumores indolentes, que a gente nem precisa, eventualmente, fazer um tratamento específico. História familiar, principalmente parente de primeiro grau, existem essas mutações BRCA1, principalmente BRCA2, que está relacionado a outros tipos de câncer, câncer de mama, por exemplo, que pode aumentar o risco do câncer de próstata. Pacientes da raça negra têm um risco maior de desenvolver a doença também, então é indicado a gente iniciar talvez um pouco mais cedo o rastreamento. E pacientes com obesidade e sobrepeso, a doença pode ser mais grave também, mais comum. Então, são fatores de risco que a gente até influencia naquele momento que a gente vai começar a fazer o rastreamento. Pode passar. Então, quais são as doenças da próstata? A primeira que eu vou falar aqui, ela é a prostatite, nada mais é do que uma inflamação da próstata. A próstata fica vascularizada, o paciente tem dor ao urinar, ele tem sintomas, às vezes tem febre. A prostatite é uma inflamação dessa glândula, ela pode ser bacteriana, pode ser virótica, pode ser por tuberculose, mais comum é bacteriana, e às vezes o paciente tem que usar antibiótico durante um tempo prolongado, porque um curso curto geralmente não resolve, não penetra direito lá na próstata. Tem o câncer de próstata, que eu falei que é bem frequente, as lesões do câncer são mais na periferia, eu vou mostrar no slide posterior. E a doença mais comum da próstata é essa, a hiperplasia prostática benigna, que é um aumento das glândulas benignas lá da próstata, que vão acarretar o crescimento dela e comprimir a compressão de algumas estruturas, como o ureter, e que vai levar à dificuldade para urinar. Pode passar. Então, assim, a hiperplasia da próstata, que é isso que eu falei, que é o crescimento benigno daquela parte central da próstata, o que que acontece? Com o crescimento da glândula, você vai ter a compressão do ureter, você começa a ter alguns sintomas derivados desse bloqueio mecânico, que são sintomas obstrutivos. Então, o paciente vai lá no banheiro e não consegue começar a urinar, dificuldade para começar. O jato fraco, intermitente, que assim, para, volta. Um esforço miccionário, tem que fazer uma força para a urina sair. E quando ele termina de fazer xixi, ele tem a sensação que a bexiga não esvaziou por completo, tá? E fatores irritativos, que é urgência, ou seja, não consegue chegar no banheiro, já vai ter aquela urgência para urinar e perde um pouco de urina. O aumento do número de vezes que ele vai no banheiro, nictúria, que é à noite, incontinência urinária. Esses fatores vesicais, que chamam, é porque existe aquele fator obstrutivo
e a bexiga já sofreu um pouco com essa obstrução. Então, acaba que essa parte da bexiga já desenvolveu uma maneira de... Ela ficou irritada, por causa da irritabilidade da parede da musculatura da bexiga, a gente tem esses sintomas. Urgência, frequência para ir no banheiro. Lembrando que esses sintomas são os mais comuns em hiperplasia, mas no câncer de próstata mais avançado, eles podem aparecer também. Pode passar. Bom, então essa é a diferença. Existe uma diferença também anatômica, que é o que eu falei. A hiperplasia benigna, ela começa geralmente na região central da glândula da próstata. E a região central é onde o ureter passa, ou seja, é ali que vai dar mais sintoma. Ao passo que o câncer de próstata ele começa na zona periférica, na periferia da glândula. E na periferia ele está longe da ureter, ou seja, vai demorar mais para ele gerar um sintoma. Por isso que eu disse que o tumor de próstata muitas vezes ele é assintomático. Pode passar. Então, já que é assintomático, porque assim, se o paciente tem algum sintoma, ele vai correr atrás, vai no médico, vai no neurologista, vai contar o sintoma e vai ser feita a investigação. Mas já que é uma doença tão frequente e ela muitas vezes não dá sintoma, existe essa ferramenta que se chama rastreamento, que tentar identificar antes do aparecimento de algum sintoma, ou seja, numa fase que a doença está mais precoce, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda a realização do rastreamento numa faixa etária e para quem tem fator de risco, tá? Eu vou mostrar aqui, porque aumenta o número de detecção de casos com redução de doença avançada. Se a gente aumentar só a detecção de casos sem ter um impacto em cura, em doença metastática, não valeria a pena a gente fazer, mas existem estudos que apontam para isso, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda isso. Bom, além disso, existe uma preocupação em não se fazer exames em excesso. Por que a gente não deveria fazer rastreamento se esse exame não for mudar a nossa conduta ou não for trazer algum benefício em termos de aumento de cura e maior sobrevida dos pacientes. Então, isso chama superdiagnóstico. Muitas vezes isso acontece por causa de resultados falsos positivos, de exames invasivos que a gente tem que fazer, que podem ocasionar efeitos colaterais. Isso tudo tem que ser colocado na balança, risco e benefício, e a gente tentar realizar o exame, identificar quem tem uma doença que vai trazer problema para a gente intervir precoce. Pode passar. Então, das ferramentas para a gente fazer esse rastreamento é o toque retal, que é um exame físico rápido, indolor. Tem muito tabu com relação ao exame com toque retal, mas é um exame extremamente rápido, indolor, não tem. É um exame bem simples e ele pode ajudar, sim, no rastreamento, tá? Feito no consultório, né, doutor? É feito no consultório, não precisa de nenhum preparo, não precisa de internação. É um exame realmente bem simples em que o médico, ele, através do toque digital, ele vai tentar palpar se existe algum nódulo na próstata, se existe alguma alteração do tamanho. Além disso, ele vai ver também o reto, porque o câncer coloretal também é um dos tumores mais frequentes no homem e na mulher, e se for um tumor de reto, ele pode ser identificado, isso é um ganho secundário. Mas ele é realmente necessário? Será que, não vou fazer só o PSA, o exame de imagem? Não, ele é necessário porque muitas vezes o paciente tem um PSA normal, que é aquele exame de sangue que é usado para rastrear o câncer também, mas tem o toque retal alterado, em torno de 18%, tá? Então, ele realmente não tem por que ter esse tabu, é um exame rápido, fácil, etc. E ele soma no diagnóstico, pode passar. Então, além do PSA, não está aqui, mas além do toque, tem o PSA, que é o exame, chama antígeno prostático específico, é um exame de sangue simples também. E se ele vier alterado, ele pode chamar a atenção para alguma necessidade de uma investigação mais rigorosa da próstata. E lembrando que o PSA ele pode vir alterado por outros motivos, infecção urinária, infecção prostática, hiperplasia, com a idade ele pode aumentar. Então, o contexto de análise desse exame tem que ser feito especialmente pelo médico, ele vai analisar se tem tudo dentro do contexto, né? Se tem indicação de com PSA alterado ou com toque retal alterado, prosseguir a investigação. E para prosseguir a investigação, hoje em dia a gente tem
lança mão de exames de imagem, a ressonância é um dos principais para avaliar a próstata, porque ela vê o tamanho, vê a cápsula, vê a uretra, vê se existe alguma lesão suspeita, existe uma graduação na ressonância que essa graduação fala e te orienta se vai ser necessário ou não uma biópsia, por exemplo, que é a retirada de um fragmento ali para confirmar ou não se ali tem um tumor. Pode passar. Bom, então, as recomendações da Sociedade Brasileira é que haja uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Ele deve explicar sobre o rastreamento, os benefícios, eventualmente necessidade de um exame invasivo e os riscos, mas deve-se discutir o rastreamento nos pacientes homens entre 55 e 75 anos, que têm expectativa de vida acima de 10 anos. Por que essa questão da expectativa de vida? Porque, eventualmente, você tem uma doença muito grave e que, às vezes, o câncer de próstata vai demorar tanto para desenvolver que não vale a pena a gente fazer um exame invasivo. Mas, em geral, acima de 55 anos. Se o paciente tiver um fator de risco, principalmente história familiar, né, indicado, ou uma mutação no BRCA, é indicado a gente pensar em iniciar aos 45 anos, tá? E aí esses exames podem ser anuais ou intervalos maiores para aquele paciente que tem mais baixo risco. Pode passar. Só reforçando mais uma vez, Alexandre, a importância da prevenção, né? Justamente o próximo slide, que como a doença, o câncer de próstata é uma doença silenciosa, então o rastreio, né, na forma como o doutor explicou muito bem aqui, é muito importante. Isso. Né? E aí por isso que é importante os homens, né, buscarem a avaliação médica, né, uma consulta médica, não só quando sente alguma coisa, né? Não só quando já está com sintoma, mas sim como uma forma preventiva mesmo, uma forma de rastreio. Exatamente. A gente tem, na verdade, o termo prevenção, ele abrange primário e secundário. Tem até a terciária, que é depois de um tratamento específico, mas prevenção primária, você vai evitar de ser exposto aos fatores que aumentam o risco de câncer em geral. Então, é isso que está aqui, ó. Ter uma alimentação saudável, manter o peso corporal adequado, praticar atividade física, não fumar, evitar bebida alcoólica. E tem um outro ponto aqui, que é a vacina, né? Vacina para HPV, hepatite B, isso tudo são vírus que aumentam o risco de câncer. Então, essa é a prevenção primária. E a prevenção secundária é a gente e a mesma coisa que o diagnóstico precoce, a gente fazer alguns exames para poder identificar os tumores em fase precoce. Isso está provado em alguns tipos de câncer, mama, mamografia na mulher, próstata no homem, com PSA e toque retal, colonoscopia para câncer de intestino, eventualmente exame de imagem de pulmão, se o paciente tem um histórico de tabagismo importante, para câncer de colo uterino, além da vacina, que é a prevenção primária, existe prevenção secundária, que é através do exame Papai Nicolau. Então, é isso. Pode passar esse slide. O próximo. Ó, Por favor. ótimo. Pode passar? Pode passar. Acho que elas estão. Mas aí, quando a gente traz sobre a saúde do homem, né, a gente engloba mais também falando das outras doenças, né, que atingem os homens, né, Exatamente. como a hipertensão, diabetes, a saúde mental, né, que é algo muito presente nos nossos, na atualidade. Exatamente. Então, assim, como eu disse lá, esse é um momento, o Novembro Azul, é um momento em que, claro, o paciente ele pensa, né? Vou lá no consultório, conversar com o médico, fazer um PSA para o câncer de próstata, mas é aquele momento ali que é a oportunidade de ele avaliar toda a saúde global dele. Então, doenças cardiovasculares, ele está no peso certo, ele alimenta bem, ele não fuma, evita bebida alcoólica, ele tem um colesterol alto. Então, às vezes, até o urologista que ele vai procurar para avaliar a próstata, ele vai pedir até uma avaliação geral de glicemia, de colesterol. Então, isso é fundamental. Tem uma pergunta aqui, como o estilo de vida pode auxiliar, né, no processo de promoção de saúde? Eu acho que o estilo de vida está intimamente ligado a isso. Vários estudos apontam que evitar o excesso de peso, uma alimentação saudável e atividade física, que vai contribuir para isso também, reduz o risco da mortalidade cardiovascular, de diabetes, de obesidade e de câncer. Existem vários estudos
que apontam que um estilo de vida saudável, com dieta saudável e atividade física, reduz o impacto e a incidência de alguns tipos de câncer, câncer de intestino, câncer de mama. Para esses tumores, a evidência é maior, mas a gente sabe que eu acho que esse tipo de estilo de vida vai ajudar até na redução da incidência de outros tipos de câncer. Eu sempre falo dos nossos programas que o estilo de vida saudável, com uma alimentação equilibrada, prática de atividade física, os controle do peso, é uma coisa que a gente é quase uma retórica, né? Uma coisa que a gente sempre tem falado nos nossos programas, né, de prevenção da saúde, também no consultório médico. E assim, se você não tem um estilo de vida saudável, você prejudica quase tudo, né, no nosso corpo. Mas se você tem um estilo de vida bacana, né, a gente trabalha de forma preventiva aí quase praticamente todas as doenças, né, que Sim. podem se desenvolver. Então é uma coisa, é uma retórica, é uma coisa que a gente, né, sempre ouve, alimentação, tem que alimentar de forma equilibrada, a prática de atividade física, mas também se a gente tem uma prática legal aí, a gente contribui aí para ter um estilo de vida legal, né? Adequado. Aqui tem uma pergunta: quando falamos de tratamento para o câncer de próstata, quais são as sequelas permanentes e quais seriam essas sequelas? Se tem sequela permanente. Bom, quando a gente fala do tratamento, primeiro que não existe uma forma só de tratamento do câncer de próstata. O tratamento varia muito. Primeiro, com a fase em que a doença é descoberta. Segundo, com as condições clínicas do paciente. E a abordagem do câncer de próstata varia desde acompanhar o paciente sem dar remédio, sem fazer cirurgia ou rádio, até ter que fazer um tratamento sistêmico, que é com hormonoterapia e tal. Mas isso passa por uma doença localizada, por exemplo, talvez algumas formas de tratamento seriam cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou radioterapia, com ou sem hormônio. Cada uma dessas modalidades de tratamento tem possíveis eventos adversos, sequelas, né? Talvez, assim, por exemplo, a cirurgia. A cirurgia, cada vez mais, e ultimamente, as técnicas vêm melhorando. Então, claro que a incontinência e a impotência reduziram bastante, mas são preocupações do homem. É uma coisa que pode acontecer, mas varia. Cada caso, a incidência é muito variada, depende de inúmeros fatores, né? Mas a incontinência, a impotência são, eventualmente, sequelas do tratamento. A radioterapia também, eventualmente, tem outras sequelas, retite actínica com sangramento, e a própria tratamento com bloqueio hormonal também, com redução da testosterona, da libido, etc., entre outros eventos adversos. Então, isso é um tema muito amplo e depende de qual modalidade que a gente vai utilizar para o tratamento. Tem uma outra pergunta: como se trata de uma doença silenciosa, além dos exames de rastreio, existe algum sinal de alerta que pode ser observado? Sim. Além do rastreamento, qualquer alteração, por exemplo, na micção, em sintomas urinários, sangue na urina, alterações de dor em alguma parte do corpo, isso tem que ser investigado. Lembrando que esses sintomas, como o tumor nasce na parte periférica, muitas vezes ele vai demorar para chegar nesses sintomas aí. O aumento da próstata por si pode transformar em câncer? Quando você fala que é um aumento da hiperplasia benigna da próstata, não, ele não é um fator que aumenta o risco de câncer. A hiperplasia benigna é um fator, uma entidade benigna da próstata, ela por si só não é um fator que aumenta o risco de câncer. Tá? E nós estamos bastante perguntas aqui, Alexandre. Agradeço a todos aí pelas perguntas que foram deixadas aí no chat. Já nos perguntaram aqui a Natasha, a Camila, Fernanda Câmpera, a Dini. A Natasha deixou mais uma pergunta aqui para a gente. Quais são os mitos mais comuns em relação ao câncer de próstata? Assim, eu acho que a próstata, como eu disse, ele é um órgão que está relacionado à reprodução, então eu acho que tem muito mito, né? Assim, tem inúmeros, né? Por exemplo, existe um mito sobre andar de bicicleta aumenta o risco de câncer de próstata, não tem nenhuma comprovação. Atividade sexual maior ou menor aumenta o risco de câncer de próstata, também não tem nenhuma comprovação sobre isso. Existe o mito do medo do rastreamento com o toque, que também não faz sentido, porque é um tipo de procedimento extremamente rápido, indolor, isso não vai deixar ele impotente. Os tratamentos, claro, tem os seus, como eu já disse, possíveis efeitos colaterais, eventos adversos, dependendo da fase. Então, assim, são muitos mitos, mas eu acho que
a informação é o melhor caminho e procurar um profissional especializado, no caso de tanto do rastreamento quanto se o paciente tiver sintoma. Já existem exames genéticos para prever a doença? Então, existem naqueles pacientes que têm um histórico familiar muito forte, existe exame genético para se detectar o câncer hereditário de próstata, que são mutações daqueles genes que eu falei, BRCA, né? Então, existe isso. Quando há uma suspeita genética forte, isso vem com pacientes que têm um câncer de próstata na idade bem jovem, ou pacientes que têm uma doença mais agressiva, ou que têm um câncer de mama histórico familiar menor que 50 anos, ou câncer de ovário. Então, tem vários critérios. Mas, em geral, só 10% dos cânceres de próstata são considerados hereditários, que é o câncer relacionado a uma mutação que passa de pai para filho. 90% são esporádicos. Mas quando se suspeita, existem esses tumores genéticos para tentar prever um maior risco de desenvolver a doença assim. É isso aí. E nós gostaríamos de reforçar, né, para todos os homens aí a importância, né, de buscar a prevenção, né, além dos hábitos saudáveis aqui, como nós já comentamos, a importância também das consultas, né, as consultas de rastreio, não só consulta quando vocês estiverem sentindo algum sintoma, né, ou tiver com alguma dor, buscarem também fazer os exames, né, uma consulta aí pelo menos uma vez no ano, para fazer acompanhamento, né? Quando não tem nenhuma comorbidade, né? Quando não tem nenhuma dor, se tem alguma comorbidade, seguir a risca aí a orientação do seu médico quanto aos retornos aí nas consultas, quanto à realização dos exames, né? Porque, infelizmente, hoje nós sabemos que, né, a idade de vida dos homens hoje, ele cerca de 7 anos, né, abaixo da estimativa de vida da mulher. Né? Então, isso dá muito a busca, né, da mulher maior aí pelo cuidado com a saúde. Isso aí, campanhas como essa são fundamentais para isso, né? Muitas vezes o homem não foca na questão do cuidado, muitas vezes a mulher tem realmente mais cuidado do que o homem. É muito importante orientar sobre isso, que seguir aí as recomendações de rastreamento, de autocuidado, né? Tem uma pergunta que eu acho que é interessante: a infertilidade pode ser um fator de risco para câncer de próstata? Bom, Não, a infertilidade, eu acho, é, isso não está confirmado. A gente não tem um estudo que confirme que isso esteja relacionado ao aumento do risco de câncer de próstata, não, tá? Nem andar a cavalo, nem de bicicleta, é um mito também, acho que é frequente, mas não existe, né, esse como fator de risco, não. então é isso aí. Pessoal, agradeço, doutor Alexandre, gostaria de deixar Obrigado. o comentário. Eu acho que a mensagem você falou muito bem, mais uma vez, a gente pensar em promoção de saúde. Promoção de saúde é a gente não esperar que a doença venha para a gente tentar tratar, sempre se antecipar, porque sempre a gente vai antecipando, a gente vai identificar um problema numa fase que ele é mais fácil de ser controlado, né? E esse tipo de campanha é justamente para isso. Queria me colocar à disposição para todo mundo que precisar. Eu trabalho aqui no Grupo Horizonte, né, no Hospital Horizonte, na Clínica Oncomed. Nós estamos à disposição de quem sempre tiver dúvida ou precisar dessas campanhas de conscientização. Nós estamos à disposição. É isso aí, muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado pela presença. E hoje no Mais Atitude, né, nós temos também 7 projetos de promoção à saúde. Então, vocês podem ir lá na nossa plataforma, né, no maisatitude.com.br, podem se inscrever na plataforma, se inscrever nos nossos programas também. Tá? Nós temos sempre projetos lá com turmas abertas. Então, fique à vontade, temos turmas tanto online quanto presenciais. Tá? Então, a gente está sempre trabalhando aí de uma forma bem abrangente a questão da promoção da saúde. Aí, como eu falei, né, fique à vontade aí para mirar a câmera do seu celular, né, para a tela e para o QR Code. E o nosso código da live de hoje é Saúde do Homem. E aí, agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço muito aí as perguntas também que foram deixadas. Doutor Alexandre, valeu, Obrigado. muito obrigado. Estamos à disposição. É Obrigado isso a aí. você.
Obrigadão, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Até mais, Tchau, gente. tchau.